eu quero convidar você hoje para ter uma experiência com Cristo Jesus. Sabe, eu quero que você viva Jesus Cristo hoje. Eu quero falar sobre Jesus Cristo. Eu quero falar sobre família. Esse mês de outubro a gente vai falar sobre igreja, família. Igreja não é um lugar para se frequentar, mas é uma família para se pertencer. Uma das que estão participando da sala de batismos, ela falou assim: eu cheguei na igreja quando o pastor desafiou exatamente isso. Você não pode vir para um lugar que você vai ficar visitando. Você não pode estar numa comunidade que você vai visitar regularmente. Você precisa de um lugar para se pertencer, ter um relacionamento de pertencimento a este lugar, a este povo, a essa comunidade. Igreja é exatamente isso, é uma comunidade, é um grupo que vive família e que você precisa entender que você vai pertencer a essa família. Você não vai visitar essa família, você não vai frequentar essa família, você vai pertencer a essa família. E o pertencimento a uma família começa pelo nascimento ou adoção. Não tem outra maneira de você participar, de pertencer a uma família, se não for por nascimento ou adoção. E é interessante como a palavra de Deus, ele começa a caminhar com a gente e mostrar que é essencial para o ser humano família. Desde Adão até Apocalipse, nós vemos a importância da família. Família é plano de Deus para o homem. Igreja resgata o plano e potencializa essa experiência, ampliando além da casa. Família é o plano de Deus. A igreja vem para realmente resgatar e potencializar o conceito de família além da casa. A família é o grande alvo de Deus. Em Gênesis, Deus olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem fique só. O homem precisa ter uma família. Ele precisa ter uma ajudadora, precisa ter uma esposa, e tem que ter filhos e viver família. Abraão é o pai. E o judeu dizia assim: pai, Abraão tem muitos filhos. Por quê? O Senhor disse: Abraão, eu vou separar você, e em você e na sua família, a todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha o plano de Deus. Trazer para si uma família e dessa família formar um grande povo, e todas as nações, todas as famílias, todas as etnias da terra seriam benditas nesta família separada por Deus. Em Gênesis 12, 13, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 17, 5, o Senhor fala assim: seu nome vai ser Abraão, porque eu constituí você pai de muitas nações, pai de muitas famílias. Isaac e Jacó são os patriarcas, é pai, é relacionamento de família, é casa. Moisés sai do Egito e a última praga do Egito é a morte dos primogênitos. E antes de sair, ele dizia assim: se reúnam em família, e aquele que não tem família, que seja envolvido por uma família. Precisa viver família, e as famílias reunidas saem do Egito, e a peregrinação até a terra prometida é em família. E pelas famílias, as tribos são divididas entre os filhos de Jacó, que eram tribos que eram a partir de família. Ruth e Boaz, que nós vimos a pregação aqui, maravilhosa, que fala sobre isso. Boaz resgata a Ruth, traz ela e forma uma família com ela e se tornam os avós de Jesus Cristo. José e Maria, família. Jesus nasce numa família, é cuidado por uma família. Ama essa família e cuida dessa família também. É cuidado e cuida. A palavra de Deus diz que os seus irmãos não entenderam isso, mas depois vieram aceitar e entender isso. Jesus e os 12 faz com que aquele ambiente seja um ambiente de família. Jesus amava se acomodar na casa de Lázaro, Marta e Maria, família. Nós temos isso. E aí João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos que creram foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí eu quero falar para você alguns conceitos que eu quero que você nunca esqueça, que você carregue isso no teu coração. Eu quero que seja um momento de aprender coisas que vão mudar a tua vida.
mudar para o resto da sua vida o seu conceito, o seu relacionamento com a igreja e com Cristo e com Deus. Primeiro eu quero falar que Deus é um pai real, não é um pai imaginário, não é uma ficção do homem. Deus é pai, Ele ama, cuida, corrige, sustenta, orienta, nos deixa herança, tem autoridade sobre as nossas vidas, precisa ser respeitado, obedecido. Deus é pai e permite que os seus filhos tomem decisões, ensina-os a tomar decisões, mas também permite que eles tomem decisões erradas, porque Deus é um pai real, não é um pai imaginário, não é um pai que nossas mentes criaram. Deus permite que coisas más aconteçam conosco. Isso não significa que Ele deseje o mal para nós. Não, Ele permite que o mal aconteça conosco. Deus permite que coisas ruins aconteçam, mas sempre estará junto de nós, nos guiando, nos guardando. E Ele sempre vai ser por nós. Em Provérbios, capítulo 3, o verso 11, nós ouvimos assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Provérbios 3:11. Assim o pai faz ao filho que deseja bem. Deus deseja o bem para nós, mas Ele disciplina também. Ele não só permite que a gente tome decisões erradas, mas Ele nos exorta e nos disciplina quando nós erramos, mas é porque Ele nos ama. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele volta a este texto de Provérbios. Ele cita o texto de Provérbios na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 5 em diante. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. A palavra é essa: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha que lindo. O Senhor, Ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Verso 7. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos de Deus. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos eles. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? É assim, sabe? É o Pai que nos ama, nos recebe como filhos e deseja o nosso bem. Agora, o Deus do nosso imaginário, eu não vou negar isso, o homem cria Deus. O homem inventa Deus, o homem imagina Deus. Há um imaginário popular que realmente constrói um Deus. A divindade muitas vezes é construída pelos homens. Eu reconheço, eu e você fazemos isso. Nós construímos um Deus para nós. Nós edificamos um altar a um Deus que nós criamos. E aí eu quero falar para você, Deus é bom, mas não é do nosso imaginário bom. Porque Deus não é o bom criado por nós. Porque Deus não é criado pelo homem. Os deuses são criados pelo homem. Deus é Deus, criador de todas as coisas. Ele não é criado por nós. Ele é real, Ele existe. Às vezes, no imaginário do homem, nós fazemos isso. Mas Ele existe, Ele é real. Não é só imaginário, Ele é real. O problema é quando nós imaginamos e nos decepcionamos com aquele Deus que nós imaginamos. Nós imaginamos um Deus que sempre quer o nosso bem, quer sempre que a gente esteja feliz. O Deus imaginário é o Deus que é perfeitamente bom para nós. Não é perfeitamente bom nele, mas é perfeitamente bom para nós. Ele é perfeito para nós. Só que quando acontecem coisas ruins, ou quando você espera algo acontecer e não acontece, ou acontece ao contrário, você fala assim: Deus se afastou de mim. Deus falhou comigo. Por quê? Porque você, no seu imaginário, criou um Deus que faz tudo para deixar você feliz. Aí quando você fica triste, Deus não existe. Deus é o culpado. Ele se afastou de mim? Não. É que você criou uma imagem errada e você não está tendo um relacionamento com Deus real, o Deus verdadeiro.
O Deus que ama realmente, mas que repreende, que exorta e caminha junto com você. Então pare com essa decepção do Deus, né? Mas do outro lado, tem pessoas que criam um Deus imaginário que quer só a nossa felicidade, sabe? Só quer nos fazer feliz. Deus quer que eu seja feliz. Aí ele fala assim, Deus quer que eu viva bem. Então esse dinheiro de corrupção sujo, eu agradeço a Deus por ter ganho ele, como alguns fizeram no passado e ainda fazem hoje. Sabe, esse dinheiro de mentira, né, de falcatrua, eu agradeço a Deus que me deu. Mentira, você está agradecendo ao Deus do seu imaginário, não ao Deus real, não ao Deus verdadeiro, porque o Deus real, o Deus verdadeiro, repudia esse dinheiro. Não foi Ele que te deu, mas você dá a Ele, você rende a Ele esse dinheiro. O Deus imaginário faz com que você pense assim, o marido que eu tenho não me trata bem, então eu vou procurar outro marido. A esposa que eu tenho não me trata bem, eu vou procurar uma outra esposa. E vai para relações extraconjugais. Porque você, no teu Deus imaginário, ele deseja você feliz. Então você acha que Deus está dando esta relação amorosa extraconjugal para você. E aí você vai seguindo. E um abismo chama outro abismo, você vai, mas não é o Deus real, porque o Deus real não está dizendo isso. Você está seguindo um Deus imaginário, um Deus criado por você. E o Deus real não é criado por ninguém, Ele cria todas as coisas. Deus cria todas as coisas, você e eu somos criados, nós fomos criados para Deus, por Deus. E Jesus Cristo foi colocado sobre Ele, que é dele e para Ele todas as coisas. Nós somos chamados filhos, somos recebidos por Deus filhos. Por quê? Porque Jesus assim o fez conosco. E aí uma outra afirmação, nós não somos filhos naturais de Deus. Nós somos filhos por adoção. Nós naturalmente não somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus, mas não somos filhos naturais de Deus. O único filho natural de Deus, o unigênito, é Jesus Cristo. Ele é o unigênito do Pai. É o único nascido de Deus. Todos os outros somos criados. Nós não somos filhos naturais, somos filhos por adoção. Quando cremos, recebemos o título de sermos chamados, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando cremos em Jesus Cristo, João capítulo 1, verso 12, que eu já citei, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, o primeiro filho. Romanos, nós encontramos assim, pois vocês, Romanos 8, verso 12 a 17. A partir do 15, eu vou ler o 15. Pois vocês não receberam um espírito que se escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sentimentos, para que também participemos da sua glória. Não sentimentos, mas sofrimentos. Há uma conexão clara de que nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7, diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Quando recebido, filho de Deus. Você não é herdeiro de Deus porque nasceu. Você é herdeiro de Deus porque foi nascido de novo. Foi regenerado e recebido por Deus em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que nos conduz a Deus e fala assim, Pai, aqui está mais um filho teu. E Deus reconhece por adoção. Lembra que eu falei? Para pertencer a uma família é por nascimento ou adoção? E aí eu quero dizer para você, na família de Deus é só por adoção. Para você fazer parte da família de Deus é só por adoção. Para pertencer a essa família, igreja,
Essa família é adoção, não é nascimento. Porque nós não somos filhos de Deus de maneira natural, mas de maneira espiritual. Não nascidos de água, nem de mãe, mas nascidos pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos reconhecer que é em Jesus que isso acontece. Você precisa reconhecer algumas coisas. Esse termo de reconhecimento, de reconhecer, é muito importante na vida das pessoas, na vida do ser humano. A gente precisa de reconhecimento, mas a gente precisa reconhecer, e esse processo traz as coisas para a vida real. Sabe, você precisa primeiro reconhecer o Pai no Filho. Se você não reconhecer que Deus está em Cristo Jesus, você não vai se entregar a Cristo Jesus. E aí você vai perder a única chance que você tem de ser adotado filho de Deus. Porque não há como ser adotado filho de Deus se não for Jesus Cristo. Então você precisa olhar para Jesus e ver o Pai em Jesus. Chegou um momento que os apóstolos olharam, os discípulos de Jesus olharam para Jesus, e Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto. Aí disse Filipe corta e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. E isso nos basta. Por quê? É cabeça de judeu, é cabeça da lei. A gente tem um relacionamento do Pai. A gente precisa buscar a Deus. Buscar a Deus não muda a tua vida eterna. Pode mudar a tua vida aqui, mas depois da morte a tua vida só pode ser mudada por Jesus Cristo. Só Jesus dá a vida eterna. Você pode seguir a Deus e vai fazer muito bem por isso, mas isso aí vai mudar a sua vida aqui. Você quer mudar a sua vida para a eternidade? Creia em Jesus Cristo, porque é Ele que o faz. Você precisa reconhecer que o Pai está nele, em Jesus. Jesus olha para Filipe e diz assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, Filipe? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam nas obras que eu tenho feito, que são as mesmas do meu Pai. Sabe, creiam em Jesus Cristo. Jesus fala assim: é assim que você encontra Deus, é assim que você se torna filho de Deus, é assim que você se torna família de Deus. Não tem outro caminho a não ser isso, reconhecer o Pai no Filho Jesus Cristo. Você precisa reconhecer o Filho em você mesmo. E as pessoas precisam reconhecer o Filho em vocês. Ver Jesus em você, ver Jesus em mim. Porque quando ele termina de falar com Filipe, ele diz assim: e vocês vão continuar esta obra, e vocês, aliás, vão fazer obras maiores do que eu fiz. E eu falo assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Eu vou estar em vocês, e todo aquele que crê em mim, eu farei em você uma habitação, e eu vou morar em você. Eu e o Pai estaremos na tua vida, morando na tua vida, e as pessoas vão perceber isso. As pessoas vão olhar e vão perceber que eu estou em você. As pessoas estão percebendo isso em vocês? Olha, Jesus está nisso aí, ó. Jesus está nele. Olha, Jesus está na palavra que ele está falando. Olha, escuta o que ele está falando, escuta o que ela está falando, porque tem Jesus ali. Abre o Facebook, olha assim e fala assim: ah, tem Jesus aqui. Olha nas fotos do Facebook, do YouTube, do Instagram, e de outro. Ah, não, aqui tem Jesus aqui. E, infelizmente, muitos a gente abre e olha e fala: não tem Jesus aqui. Não tem nada de Jesus aqui. Eu não vejo Jesus por trás disso. Atitudes escusas, roubalheiras, aceitando, mentindo. Não tem Jesus ali. Pessoas escrevendo mentiras, redistribuindo mentiras. Não tem Jesus ali, eu não vejo Jesus ali. Não estão vivendo Jesus, não há reconhecimento de Jesus em nós. Quando você participa de uma família, você percebe, é interessante isso. Aí, olha aí, essa é a família Rodrigues. Né?
Na nossa família, a gente fala assim, daqui a pouco as meninas falam uma coisa, a gente fala, eita, família Silva aí, ó. Né? Tem um sangue, né? O sangue Almeida, pega pesado aí, né? Sabe, no Nordeste tem muito negócio de família, né? Os Teixeira, os Santos, né? Os Nogueira, né? Tinham famílias famosas. E aí quando a pessoa fazia uma coisa, fala, é o Nogueira aí, ó. Né? Será que as pessoas estão fazendo isso com você e comigo? Olhando e falando assim, olha aí, ó, filho de Deus. Olha aí, ó, filho de Deus. Isso é filho de Deus. Olha, essa aí é a atitude do filho de Deus. Essa daí é a atitude de uma filha de Deus. Família, vejo que você é família de Deus. Vocês são chamados meu povo. Minha família, diz o Senhor. Ser reconhecido. Os que são seus. Eu gosto daquele cântico, né? Me separou, me marcou. Sabe? Pois o selo do Espírito Santo em nós marcou a gente, filhos de Deus. Você tem essa marca, você está vivendo dessa maneira, as pessoas estão reconhecendo isso em você. Isso é pertencer, isso é receber o nome, mas não só nominal, mas é viver. Não basta dizer que tem o Espírito, mas viva como quem tem o Espírito. Não vale dizer que é filho de Deus se você não vive como filho de Deus. Eu quero que você mude, Deus quer que você mude. Deus quer transformar a nossa vida, quer que a gente viva a nova vida. Tem um hino muito antigo do cantor cristão que diz, eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. Sabe, a gente cantava, isso mexia com a gente. Eu não quero falhar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. É a declaração do crente. É a declaração do Filho de Deus. Eu quero honrar meu Pai. Eu quero honrar meu nome. Eu não quero trazer vergonha para a minha família, para o meu nome. Eu não quero envergonhar Jesus Cristo. Eu não quero envergonhar Deus. Eu quero viver como filho. Eu não quero viver como um bastardo. Eu não quero viver como órfão. Eu quero ter linhagem, eu quero sentir, eu quero perceber que eu tenho sangue de Cristo Jesus em mim. Viva com o sangue de Cristo em você. Sabe, você tem um sangue da sua família, que você tem o sangue de Cristo em você, que é a família de Deus. Venha fazer parte dessa família de Deus. Deus te convida para isso. Sabe, o Filho de Deus é o Filho gerado no Espírito, é o Filho espiritual. Não há Filho de Deus sem Espírito Santo. Todo Filho de Deus tem o Espírito Santo em si, porque é impossível ser filho sem o Espírito Santo. Alguma vez o pessoal falou assim, mas aí, Jesus, qualquer um pode ser filho de Deus? Aí Jesus fala assim, vocês estão falando de filhos de Abraão? Olha essas pedras aqui, eu posso fazer dessas pedras? Filhos de Abraão. Sabe o que é isso? É poder químico. Sabe o que é isso? Isso é poder da matéria. Sabe o que é isso? É fazer mecanicamente, quimicamente, qualquer coisa. E Jesus podia fazer isso. Mas o que Jesus quer não é pessoas mecânicas. Jesus não quer pessoas transformadas quimicamente, geneticamente. Jesus quer pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Pessoas que dão liberdade para o Espírito de Deus clamar em seus corações, Abba, Pai. Sabe, pessoas que reconhecem Deus no Filho. Reconhece que só no Filho eles serão filhos. E assim, eles se entregam ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 13 em diante diz assim, pois de vocês, se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente ficarem com medo. Mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos. Olha que tremendo. Verso 15. Os adota como filhos.
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, verso 16, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é tremendo. Só somos filhos pelo Espírito. Sem o Espírito, não somos filhos. E só temos o Espírito quando cremos em Jesus Cristo. Eu não quero que você fique acreditando na mentira de que todos nascemos filhos de Deus. Porque a filiação com Deus não é natural, é espiritual. É espiritual. É um nascimento espiritual, é uma verdade espiritual. Práticas, regras, religiosidade não formam a família de Deus. Não é regras, não é prática, não é costumes, não são roupas, não são lugares, não são rituais, não é a ceia. A ceia não é santa, mas ao consagrarmos a ceia do Senhor, Ele recebe como santidade. Ele recebe você em santidade. O rito da ceia não tem poder em si, mas feita em obediência a Jesus, feita em obediência a Deus, no Espírito, ela é recebida assim. Regras morais constituem famílias morais, formam filhos morais, mas não formam filhos espirituais. É só as verdades espirituais que formam filhos espirituais. Só a presença de Deus, a orientação de Deus e a obediência a Ele forma filhos espirituais. Paulo, quando escreve aos Coríntios, nós estudamos isso na IBD, capítulo 4, versos 14 e 15, ele diz: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sofri até que vocês compreendam a presença de Cristo em vocês. Eu sofri como uma mãe sofre, para que vocês entendam Jesus Cristo, compreendam isso e creiam em Jesus Cristo, e entreguem as suas vidas a Jesus. Em Gálatas ele escreve: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não mais são escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Aí ele segue no verso 18, ele diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Jesus levanta pessoas para sofrer por você e por mim, para que a gente compreenda as verdades espirituais. E esse sofrimento é espiritual, para que o Espírito se manifeste, para que a pessoa aceite o Espírito de Deus. Deus nos levanta para participar da geração de novos filhos e filhas espirituais. Jesus está aqui, Jesus está aí com você, Jesus está no meio do seu povo, destruindo o espírito de orfandade, destruindo a mentira de que todos nós somos filhos naturais de Deus, destruindo esta mentira, para que a verdade fique clara. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, e não há como ser filho de Deus se não for pela adoção. E essa adoção se opera através de Cristo Jesus e o Espírito Santo, porque é Jesus que ordena o Espírito sobre as nossas vidas. O espírito de orfandade está sendo destruído, órfãos estão se tornando filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. Você aí onde você está, você pode se tornar agora filho e filha de Deus. Pródigos estão voltando à casa do Pai. E se você é um filho pródigo, volte para a casa do Pai. Reconheça que você deixou de viver Jesus em você. Jesus não está sendo mais reconhecido em você. As coisas que você faz, não dá para dizer que é Jesus.
É hora de voltar, se arrepender, voltar a viver como filho de Deus, filho espiritual. Deus é um Deus que faz isso. Deus é um Deus que opera milagres. Deus é um Deus que opera transformação. Deus é um Deus de milagres. E esse Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossas vidas, gerando filhos e filhas, e nos levando a gerar filhos e filhas, nele, em Jesus, pelo Espírito Santo. A família está sendo reunida, e é Jesus que faz isso. Deus faz isso. Eu quero convidar você a cantar. Quem está aqui, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Quem está em casa, cante conosco também. Viva essa certeza de que gerar é o poder de Deus. Ele não só cria, mas Ele transforma. Ele quer fazer isso com você e comigo. Ele está fazendo isso agora, eu tenho certeza. Ele está trazendo de volta ao lar o filho pródigo. Mas está agora falando assim: eu quero te chamar filho, eu quero te chamar filha. Aceite Jesus Cristo, aceite o meu amor. Eu quero te chamar de filho, eu quero te chamar de filha. Deus quer isso. Deus te ama.